pessoal, como é que vocês estão? Hoje é o primeiro episódio do Bora da Moda, que é um quadro que eu tô criando em que eu vou estudar algum estilista ou alguma grife e daí depois de alguns dias eu vou trazer pra vocês tudo aquilo que eu aprendi. Porque assim a gente aprende juntos e é tudo mais divertido. Hoje eu vim falar sobre o Charles Frederick Worth, considerado o pai da alta costura. Então, bora lá! Ele nasceu em 13 de outubro de 1825. Então ele era um libriano, pra quem gosta dessas coisas de signo. Ele nasceu em Bourne, na Inglaterra, e era caçula de 5 irmãos. E aí o seu pai era um advogado, assim, bem-sucedido, mas que perdeu tudo com a bebida e outros problemas. E ele acabou abandonando a família, né, os 5 filhos e a esposa. E aí nisso, a mãe do Worth arranja um emprego para todos os filhos e o Worth foi aprendiz de impressor, que era um emprego que ele não gostava muito, então ele logo acabou largando. E aí ele se mudou para Londres, onde ele conseguiu um emprego numa loja de departamentos que vendia cortinas. Ele foi aprendiz na Swan & Edgar. E dizem que foi ali que ele começou a ter seu grande interesse por moda, porque ele via as clientes, né, da sociedade londrina e ele via os tecidos, ele aprendia sobre os tecidos e também foi ali que ele aprendeu como tratar e falar com os clientes sofisticados. Ele também trabalhou por um curto tempo na Lewis & Allenby, que era uma loja de departamentos de tecido também. Ela fornecia tecido para os vestidos da Rainha Vitória. Então ali ele se aprofundou nesse interesse por moda feminina. Uma curiosidade muito interessante e importante é que o Charles gostava muito de passear pela National Gallery e outros museus, mas principalmente a National Gallery. E ali ele ficou fascinado pelos retratos de mulheres por causa dos vestidos. Muitas das criações que ele faria anos depois tiveram forte influência desses quadros que ele via quando ele era mais jovem. E aí, uma coisa muito marcante das criações do Worth é que ele misturava o inovador com um toque de uma estética do passado. Acredita-se que ele aprendeu a costurar sozinho com base nas coisas que ele ia vendo e testando, tanto na galeria quanto nas ruas. E aí, em 1845, com apenas 5 libras e um sonho, mas sério, gente, com apenas 5 libras no bolso, ele se muda para Paris e sem falar um A na língua francesa. Ele foi correr atrás do sonho dele, né, de trabalhar com a moda feminina. E aí a gente tem divergências nas fontes. Algumas fontes afirmam que ele morou com uma dona de casa que ensinou francês para ele, e outras fontes afirmam que ele trabalhou em alguns empregos que não tinham a ver com o que ele queria, mas ele pôde aprender a língua francesa nesses empregos. O que importa é que em pouco tempo o Charles conseguiu um emprego na Gagelin Hoppier, uma das principais varejistas têxteis da época ali em Paris. E além de tecidos, essa loja vendia chales e mantos que eram expostos numa modelo, que é a primeira modelo da história que se tem notícia, a Marie Vernet. E aí o Charles, ele era aprendiz de vendedor nessa loja e logo ele se tornou tipo o melhor vendedor dessa loja, porque ele tinha muita vontade, ele tinha muito conhecimento sobre os tecidos. E aí desafiando o status quo, porque na época as costureiras eram todas mulheres que faziam vestidos de acordo com os desejos das suas clientes. O Charles convenceu os seus superiores a deixarem ele costurar vestidos para Marie Vernet usar enquanto ela estivesse expondo os chales e os mantos. E assim ele se tornou o primeiro costureiro que se tem notícia. Nunca antes na história da moda um homem havia executado tal tarefa. E aí vale pontuar que o Worth não foi o primeiro designer de alta costura. Antes dele houve a Rose Bertin, designer e costureira da Maria Antonieta, e ele também não foi o primeiro homem de destaque dentro da moda. O Louis Leroy foi o chapeleiro da Imperatriz Josephine. O Charles, entretanto, foi o primeiro homem designer de roupas femininas a ser chamado de costureiro. Também foi o primeiro designer a ampliar o seu trabalho para uma clientela e não trabalhando com uma só pessoa, que é o caso desses dois que eu citei anteriormente. Enfim, de qualquer forma, em 1851 ele acaba se casando com a Marie Vernet, iniciando ali uma parceria que ia durar a vida toda. As suas criações geravam desejo. E as clientes, elas queriam aqueles modelos que a Marie Vernet estava usando, que agora é Marie Worth. As clientes pediam muito por aqueles vestidos, mas a Gagelin não vendia vestidos prontos, vendiam apenas tecidos. E aí nisso, o Charles lutou para abrir um departamento de costura dentro da Gagelin. E com muita luta, ele conseguiu. E aí, pela primeira vez, ele executa pedidos para seus clientes, né, para suas primeiras clientes. As suas criações caíram nas graças das mulheres parisienses e ele contribuiu muito para a reputação da empresa. Em nome da
Gagelan, os seus designs foram expostos na Grande Exposição de Londres, em 1851, e na Exposition Universelle, em Paris, em 1855. E aí, nessa última, ele ganhou uma medalha de primeira classe por seu design original. E aí, por mais que os designs estivessem no nome da Gagelan, todo mundo sabia que era o Worth que fazia, então ele ganhou muito prestígio com isso. E aí, assim, a França foi o primeiro país a expor moda numa competição internacional. E o Worth foi o primeiro estilista que fez a moda ser vista como arte. Então, depois disso, o Charles tenta se tornar sócio da Gagelan, mas ele não obteve sucesso e acabou ficando muito frustrado e saiu da Gagelan e se juntou com o Bollberg, Otto Bollberg, e criou a Worth Bollberg, que funcionava na número 7 da Rue de la Paix e tinha entre 20 e 40 funcionários, algumas fontes variam. E aí vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, que é bem importante para isso aqui. A ascensão do Worth coincidiu com o início do Segundo Império, em que Napoleão III tinha um grande plano para Paris e para a França. Ele implementou uma grande visão, iniciando mudanças e modernizações que revitalizaram a economia francesa e fizeram de Paris a vitrine da Europa. O momento era de ostentação. E aí a Marie Worth foi essencial para a conquista de uma das principais clientes do Charles, a princesa Pauline de Metternich. A Marie foi ao encontro da Pauline e mostrou os melhores esboços, os melhores desenhos que eles tinham, né, ali do ateliê. E a princesa imediatamente identificou um artista e encomendou 2 vestidos. Aí ela usou um vestido do Charles no baile seguinte da corte. E foi aí que a principal personalidade feminina da época notou o Charles e se encantou pelos designs dele, a Imperatriz Eugênia. Afirmar poder e grandeza era uma questão política para a Imperatriz. E ela encontrou em Worth o potencial que ela buscava para alcançar uma grande reputação dentro da moda. Então, em 1860, o Charles vira o costureiro da corte, algo que representava muito trabalho, já que a Imperatriz trocava de roupa mais de 2 vezes ao dia e ela não podia repetir vestidos para ocasiões públicas, porque não era aceitável que uma dama repetisse vestidos da alta sociedade, né? Então, assim, uma ocasião muito interessante foi quando a Imperatriz foi para o Egito para a inauguração do Canal de Suez. Ela encomendou entre 100 e 250 vestidos, as fontes variam, mas era assim, era muito vestido. Um ponto interessante a se citar é que o Charles não aceitava alterações nos seus designs, era muito difícil fazê-lo concordar com alguma. Ele permitia que a cliente escolhesse unicamente o tecido e falasse para ele qual ocasião que ela ia usar o vestido, para ele poder criar. Mas de resto, era tudo a escolha dele. Inclusive as joias que a pessoa ia usar, ele gostava dele mesmo escolher, porque ele falava que ele conhecia o que combinava com a personalidade de cada mulher. Em 1860, ele passou a usar etiquetas nos seus modelos, né? Elas ficavam na cintura. E aí cabe lembrar que ele não foi o primeiro a usar etiquetas, mas as etiquetas deles eram tão famosas que ele é considerado o pai das etiquetas. Em 1862, surge uma trend. A Imperatriz é vista sem chale. Isso porque a Pauline, a princesa Pauline de Metternich, falou que era um crime que ela usasse chales e escondesse as criações do Worth. Então ela apareceu pela primeira vez sem chale, algo inédito, e logo isso virou uma trend. Em 1863, a Eugênia pede um vestido que fosse mais adequado para ela passear em parques e à beira-mar, porque os vestidos dela ficavam muito sujos quando ela passeava desses lugares. Aí então, o Charles tem a ideia de diminuir as bainhas dos vestidos em 10 centímetros. E para essa criação, ele primeiro testou com a Marie Worth e com a Pauline de Metternich para ver se ia ter uma boa aceitação. E quando teve uma boa aceitação, ele fez o vestido para a Imperatriz Eugênia. Algumas fontes afirmam que em 1864 o Worth diminuiu a crinolina e outras fontes afirmam que foi só em 68 que ele começou a usar as anquinhas no lugar da crinolina, que é uma armação menor presa junto à cintura apenas na parte traseira. Nesse ponto, a Worth Bollberg já tinha mais de 1.200 funcionários. E as costureiras eram designadas para áreas específicas, então elas ficavam responsáveis pelas mangas, pela bainha, pela saia, pelo corpete, então elas eram especializadas. Eles ainda fecharam parcerias muito sólidas com fornecedores da mais alta qualidade. Então nas criações do Worth, elas tinham inovação nos seus designs e qualidade pelo material oferecido.
E aí nisso ele enviou amostras de seus vestidos para todas as principais famílias da Europa. Em 1865, ele vestia a nobreza e a realeza da Rússia, da Áustria, da Espanha, da Itália, entre outros. Além disso, ele também vestia celebridades e artistas, tanto para seus figurinos de trabalho, quanto para seus vestidos de uso pessoal. Eram elas a Sarah Bernhardt, a Lili Lante, a Nelly Melba, a Jenny Lind, entre outras. Ele ainda vestiu meretrizes, como a Cora Pearl. Mas com a fama surgem problemas, e um dos problemas que Charles tinha era a cópia de seus modelos. E aí ele passou a assinar as etiquetas para que as pessoas tivessem um atestado de que aquilo era uma peça original. E aí, por esse motivo, em 1868, o Worth, juntamente com outros proprietários de maisons de luxo de Paris, fundou o órgão La Chambre Syndicale de la Couture et de la Confection pour Dames à Filet. Perdoa o francês horrível. E aí, uma das motivações para a criação desse órgão, como eu falei, era buscar caminhos para regulamentar e proteger artigos de luxo desenvolvidos pelos franceses. E aqui vale ressaltar, couture diz respeito aos vestidos exclusivos e a confection diz respeito às peças feitas em maior escala. Na década de 1870, o nome do Charles era frequentemente citado em revistas de moda em toda a Europa, o que espalhava sua fama ainda mais pelas mulheres. Mas aí vem um momento muito difícil para o Charles, que foi a invasão dos prussianos na França e a queda do Segundo Império. Ele fecha seu ateliê durante um ano. E nesse meio tempo, o seu sócio, Otto Boberg, que era um sueco, decide voltar ao seu país de origem. E o Charles, então, começa seu ateliê sozinho. Em 1871, ele retoma por conta própria e cria a House of Worth. E na House of Worth ele possuía 3 linhas de criação. A confecção de vestidos sob medida exclusivos, couture. A execução de trajes em número reduzido em diferentes tamanhos, confection. E a linha de fantasias para bailes e figurinos para teatro. Acontece que os tempos de guerra fizeram com que o Charles tivesse dificuldade para achar uma clientela. Então ele manteve o seu negócio criando roupas para maternidade, roupas de luto e roupas para prática de esportes. Em 1874, Charles passa a receber a ajuda dos seus 2 filhos, o Gaston e o Jean-Philippe Worth. Com a queda do Segundo Império, ele perdeu sua parceria com a Imperatriz Eugênia, óbvio. Sem a corte como sua clientela principal, ele se volta para exportações. Para a América, principalmente. Em 1891, surge a principal concorrente da House of Worth, a House of Paquin, que fez Charles perder alguns clientes. E em 10 de março de 1895, Charles Frederick Worth falece devido a uma pneumonia. Em seu funeral, mais de 2.000 pessoas estiveram presentes, entre eles alguns líderes políticos, como o prefeito de Paris. Apesar da sua morte, a Maison estava bem estabelecida sob os comandos dos seus filhos, o Gaston, na parte financeira, e o Jean-Philippe na parte de designs. E os designs do Jean-Philippe, eles eram muito parecidos com o do pai, assim, no sentido de que ele usava tecidos e enfeites muito luxuosos nas suas roupas. Entretanto, as roupas funcionais começavam a substituir a formalidade de vestuário que era vigente anteriormente. A House of Worth continuava a fazer vestidos perfeitos, maravilhosos, exuberantes, mas eles perderam muita clientela. Principalmente porque não tinham mais tantas ocasiões de estado para usar, a diminuição da nobreza europeia e a diminuição da clientela viúva, que foi o carro-chefe da House of Worth no início. A Primeira Guerra Mundial e a desvalorização das moedas europeias foram devastadoras para a House of Worth. Os clientes mais antigos e fiéis morreram, entretanto, a Maison tinha suas lojas em Paris, Londres, Biarritz e Cannes. Em 1920, Jean e Gaston se aposentaram e os filhos de Gaston assumiram a House of Worth. Era o Jean Charles Worth, que era o designer, e o Jacques Worth, que era o que cuidava da parte financeira. O Jean Charles mudou os vestidos para algo mais simples e prático, e menos sóbrios e elaborados. Em 1924, a House of Worth inicia sua jornada pelo mundo dos perfumes. A primeira fragrância foi desenvolvida por Maurice Blanchet, um perfumista, e se chamava Dans la Nuit. O vidreiro foi René Lalique. A Le Parfum Worth foi estabelecida como um negócio separado da House of Worth. Desenvolveu mais de 20 fragrâncias entre 1924 e 1947. A concorrência frequente não apenas dos estilistas norte-americanos, mas também de costureiras e lojas que copiavam os modelos com mão de obra mais barata e tecidos mais baratos, se tornou um problema. Em 1930, os bisnetos de Worth assumem
o negócio. Maurice e Roger. Eles tentaram dar uma nova vida para a Maison e mudaram a loja de Paris de lugar. Em 1950, a House of Worth é assumida pela House of Paquin. Em 1952, a influência dos Worth chega ao fim com a aposentadoria do Roger. Em 1956, a casa encerrou suas atividades de alta costura. Em 1999, a House of Worth é revivida pelos empresários de Lèche Ritech Meta e teve Giovanni Bedin como principal designer. Ele já havia trabalhado com Karl Lagerfeld e Thierry Mugler. Eles tentaram reviver a alta costura e também o Prêt-à-Porter da House of Worth, criando a Kurt Worth, mas os negócios não foram bem sucedidos e eles não obtiveram sucesso. Agora, uma curiosidade bem legal é que 70 das criações do Worth ainda existem por aí, espalhadas por museus no mundo todo, e no Brasil a gente tem 11 exemplares na Casa Era, em Vassouras, no Rio de Janeiro. O Worth foi o primeiro costureiro a impor a sua visão de moda, né? Era ele quem criava os designs e não o cliente que falava o que queria. Ele foi pioneiro em dizer para o seu público o que eles deveriam ou não usar. Seus designs são notáveis pelo uso de tecidos e enfeites luxuosos, pela incorporação de elementos de vestimentas históricas e pela atenção ao caimento. O seu trabalho criou uma aura mágica das grifes de moda que existem até hoje. Sua primeira inovação vem com a criação de um ateliê, em que os clientes iam até ele e não o contrário, que era o que acontecia normalmente. Ele também teria sido o inventor do que a gente chama hoje de showroom. E ele tinha até uma sala em que a cliente entrava e era iluminada artificialmente para parecer um baile, um salão de baile. E aí ela podia se ver vestida com o modelo dele dentro daquele ambiente. Como eu já disse, ele não foi o primeiro a usar etiqueta, mas ele é considerado o pai das etiquetas. Foi o primeiro estilista a elevar a sua posição de mero costureiro para um artista. E para reforçar essa ideia, o Worth usava boina e avental para atender os seus clientes. Bom, porém, tem uma coisa que eu li no artigo que eu achei bem interessante trazer, que o autor fala que o Worth não foi o pai da alta costura de fato, não criou a alta costura, mas sim lançou um de seus elementos principais, que é a garantia de que a roupa fosse executada apenas uma vez e feita à mão. A alta costura é um termo que surge no início do século XX e La Chambre syndicale de la haute couture só é fundada em 1910, com a criação das regras de ingresso que existem até hoje. Bom, gente, foi isso. Essa foi nossa aula sobre Charles Worth. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos para o próximo episódio de Bora Estudar Moda! Um beijo e até a próxima!